Fala, minha gente! Vamos nessa então falar sobre o Grêmio. O Grêmio tá eliminado da Copa Libertadores da América. Repita comigo. O Grêmio foi eliminado da Copa Libertadores da América. Melhor, Renato eliminou o Grêmio da Copa Libertadores da América. Gente, a situação é essa, tá? O Renato fez de tudo mesmo que ele pôde pro Grêmio sair assim, ó, humilhado do Maracanã. Ele começa com 3 zagueiros, 2 caras no meio campo, 3 atacantes completamente perdidos e desconexos lá no comando do ataque. Antes da bola rolar, todo mundo disse isso, tá? Todo mundo disse, não vai dar certo. A tendência é que não dê certo. Olha, pro Renato, só se ele se consagrar, mas a tendência é que não. Que vai ser uma linha de 5 lá atrás, os laterais vão voltar, os 3 caras no meio campo, os 3 caras da zaga vão formar uma linha de 5, vai ter 2 no meio campo. Vidia e Dodi, que são 2 volantes, não tem nenhum armador. Os pontas vão ter que recuar, quando o Grêmio recuperar a bola, vai ter um latifúndio de distância para os pontas correrem ou até para chegar a bola no Bright White. Não deu outra. Não deu outra. Todo mundo sabia que ia acontecer isso. Resultado, só o Fluminense tinha bola, só o Fluminense chegava, só o Fluminense atacava. Um primeiro tempo, assim, completamente dos caras. Como se não bastasse isso, qualquer pessoa em sã consciência viu essa situação. E a real é que antes o quê? Dos 15 minutos o Grêmio tava tomando 1-0, antes dos 30 tava tomando 2-0. E todos no estádio percebiam. Só o Renato que não. Só ele que não fazia nenhuma mudança. Só ele que não mudava. Sabe por quê? Não queria dar o braço a torcer. Não queria admitir que o seu jeito de jogar ficou um buraco. O Grêmio tinha uma linha de 5, 2 volantes. Entre os 2 volantes e os 3 atacantes, porque foi 3 atacantes que o Grêmio jogou. Aí tu vai dizer, ficou ofensivo com 3 atacantes? Não, era um time acéfalo. Ninguém pensava no meio campo. E naquele meio ali, eu acho que até o Fluminense, o Ganso jogou pra caramba, o Arias, tudo bem. Mas assim, o Fluminense aproveitou pouco ali. Porque se eles tivessem aproveitado aquele buraco que tinha no meio campo, era para ter 4 ou 5 na primeira etapa. O Grêmio tomou um banho de bola. E o Renato não queria dar o braço a torcer. O Renato não quis dar o braço a torcer do seu jeito de jogar, que claramente prejudicou o Grêmio. Quando no intervalo, depois está 2-0, de estar tomando um banho de bola, de não ter sofrido mais gols por detalhes do Fluminense, o Renato faz as 2 modificações que qualquer pessoa sabia que tinha que acontecer. Tira um zagueiro, bota um meia, tira o Pavão que tá mal, bota outro ponta. E aí tu fica, pelo menos, com uma situação um pouco mais igual. Vem o Cristaldo, tu volta a jogar num 4-2-3-1, que é o esquema que normalmente o time tá jogando. E aí tu tem, na tentativa pelo menos, do Gustavinho pela direita e o Soteldo pela esquerda, de fazer alguma coisa, de ter um pouco mais de proximidade. E aí o Grêmio vai pro meio, vai pro ataque, tenta fazer. O Gustavinho, antes de marcar o gol, já tinha feito 2 oportunidades claras. Seja numa bola que ele pega na entrada, um pouco mais à frente da pequena área, que ele tenta bater de lado, e aí a bola, caprichosamente, o Fábio, na verdade, faz uma defesaça, e depois uma outra na linha de fundo na direita, que ele pega, aí foi rateada dele, na pequena área ele acaba tendo a infelicidade, não bate bem na bola. Mas o Grêmio pelo menos começa a chegar. E a partir disso, já com o esquema um pouco mais certo, mas muito prejudicado, já perdendo por 2-0, o Fluminense muito mais confortável na partida, o seu torcedor cantando e em nenhum momento o Grêmio causando possibilidades. Aí vem o Renato que vai pro tudo ou nada, tira o Dodi no meio campo, coloca o Monsalve. E sim, todo mundo que queria Monsalve e Cristaldo juntos teve que engolir Monsalve e Cristaldo juntos. O Renato disse, vocês queriam? Beleza, vou botar juntos, no banco de reservas. Parece que é pra dar dos dedos, é porque ele gosta, porque ele quer que o torcedor sinta isso. Tem essa situação. Aí o que acontece? O Grêmio, no desespero, tira um volante, fica só o Vidia Sante, aí vai pro meio. O que ocorre? Bota Monsalve, fica Cristaldo, fica Gustavinho, fica Soteldo e lá na frente o Bright White. E aí o que ocorre? O Monsalve, numa jogada isolada, sozinho dele, vai pra linha de fundo, passa por 2 caras, dribla, vai pra linha de fundo, faz o cruzamento e o Gustavinho mete pra rede e faz o 2-1 ali, que leva o Grêmio pros pênaltis. O Grêmio antes disso já tinha feito um gol que claramente tá melhor, conseguiu cavar uma falta na ponta direita, essa falta é cobrada pelo Reinaldo e o Gemerson cabeceia, tava um pouquinho impedido, mas não tem o que fazer, hoje tem uma análise do VAR, ele tava impedido mesmo, é a regra, beleza, o Grêmio ali não tem o que reclamar. Mas percebam, quando o Renato colocou o time dele, que entende de futebol, o Renato vai lá e toma bangornada do Mano Menezes.
Quando o Renato coloca o time óbvio, que não precisa ser nenhum gênio, que qualquer repórter e cara da imprensa estava dizendo que era o mais sensato, qualquer torcedor que estava dizendo que, olha, o Monsalvo tá pedindo passagem, acha o jeito. Não é uma coisa assim, ah, não, olha só, eu não vou, não dá para colocar, porque, pô, aí o cara, quem é que vai marcar o lateral? Quem é que vai conter a subida? Como se futebol tivesse só um jeito de jogar, não tem, né? Agora nós descobrimos até um novo, uma linha de 5 lá atrás, 2 volantes, nenhum meia, 2 pontas abertos, que tem que recuar também para marcar e fica 1 quilômetro de distância do gol, e o Bright White lá na frente sozinho, e quando tem pelo menos os caras no ataque, fica um buraco no meio campo. Enfim, é uma nova maneira, a gente tá vendo que tem outras poucas possibilidades. A verdade é que todo mundo sabia que isso estava acontecendo, que isso na verdade aconteceria. Mas beleza, nesse momento que eu tô narrando um jogo para você, o Grêmio pelo menos faz o 2-1 e vai pros pênaltis. E aí, o Renato faz de novo. O Renato aprontou de novo. O Renato fez de tudo pro Grêmio não ser classificado. O Renato fez tudo o que ele pôde pro Grêmio cair dessa Copa Libertadores da América. Às vezes, e não é, mas às vezes parece que é de propósito. A tentativa de, sei lá, boicotar o time, que não deve, não pode ser. O cara, nenhum treinador faria isso em sã consciência. Mas daí, no último minuto, ele tira o Soteldo e bota o Natan Pescador. E aí, eu tô um dos caras que acho que o Natan de fato melhorou. Melhorou em relação a ele, tá melhor, pelo menos tá mais interessado, jogando como meio atacante, empurrando um pouquinho mais à frente, quase como segundo atacante tá melhor. Mas por que tu vai trazer um cara que já é odiado pela torcida desde que o Galdino saiu, que o Tassiano saiu, ele é o cara mais criticado pelo torcedor, e aí a gente tem um cara que o torcedor tá claramente na bronca e tu coloca ele num jogo decisivo só pra bater pênalti. Tá escrito nas estrelas que vai dar errado. Mas tá óbvio, e aí óbvio, eu já não tô vendo a entrevista agora, mas é claro que ele já disse que vocês não vêm treino, que eu tenho o bastidor dos jogadores e tudo mais, mas aconteceu óbvio. O Natan foi lá, entrou para bater pênalti, perdeu o seu pênalti, bateu mal, bateu fraco no meio do gol, com possibilidade do goleiro pegar com o pé, e aí ocorre que ele contribui imensamente para o Grêmio cair dessa Copa Libertadores da América. Eu tenho uma tese, tá? O Renato gosta de ser estrela. O Renato sempre gostou de chamar atenção, desde quando era jogador, dava frases polêmicas, gostava de ser aquele cara que repercutia, que estava sempre na capa dos jornais, sempre fazendo matérias especiais para repercutir e tudo mais. Aqui nem preciso te dizer, seja das entrevistas coletivas que o Renato faz para chamar a atenção da imprensa, até as atitudes, os atos, as situações de um cara virou uma estátua e ele gosta desses holofotes. Para mim, tá meio claro. O Renato fez tudo isso para dizer o seguinte: eu vou ganhar, vou classificar com as minhas convicções e depois vou chegar lá na entrevista coletiva, vou pagar de, patrão, vou ripar todo mundo e vou dizer, eu entendo de futebol e ninguém entende. Mas a soberba, por vezes, anda de mão dada com a derrocada. E é óbvio que o Renato caiu lindo do cavalo. Lindo não, porque infelizmente ele empurrou o Grêmio junto. Mas ele caiu assim, olha, perfeitamente do cavalo. E aí ele se quebra, mas também se quebra o Grêmio também. E aí, já, quando o Renato se quebra, pra mim não faz muita diferença. Quando o Grêmio se quebra, aí tu mexeu na minha situação, no nosso trabalho, no nosso clube que a gente fala todo dia, que a gente queria pelo menos estar numas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Grêmio caiu. O Grêmio caiu. E caiu por conta do Renato. O Grêmio caiu por conta do Renato. Eu sei que vários jogadores ajudaram. A gente tem aqui, nos pênaltis, o Marquezinho, cara, ele acertou o último pênalti, ele acertou o lado. Só que de resto, ele sempre caía errado. Sempre caía errado. Ele escolhia o canto e caía errado. Aí eu te pergunto, será que ninguém estudou? Será que ninguém olhou lá e disse assim, ô Marquezinho, peraí, olha só, esse cara aqui bate todas chapada no canto, esse bate cruzado, esse bate com o peito do pé, mas esse bate mais no meio, olha, mas essa é a tendência. O nível de detalhe hoje dos goleiros está tão grande que eles fazem o seguinte, pênalti decisivo, pênalti não decisivo, pênalti dentro de casa, pênalti fora de casa, cara, se ele for correr por esse lado, ele bate assim, se ele for correr por esse outro lado, ele bate assado, os caras fazem no detalhe para dar o máximo de informações para os goleiros. Mas o Marquezinho não. Eu sei, eu sou o cara que, não é a obrigação do goleiro pegar, mas ele podia pelo menos acertar o canto. Alguma coisa tá acontecendo. Ou o Marquezinho, ou tá todo mundo virando o lado, tá dizendo assim, chega na frente exclusivamente com o Grêmio muda o jeito de bater, o que eu acho improvável, ou o Grêmio faz o estudo, ele tá a revelia, pegando pelo feeling dele, e aí claramente tá errando tudo. Mas enfim, tá? O Grêmio caiu por conta dele também. Bom, gente, o fato é, o Monsalve tá pedindo passagem, e falando agora especificamente sobre os jogadores e tudo que aconteceram, tá? O Monsalve tá pedindo passagem
E aí a gente tem que ouvir para um garoto que não é da base, mas foi contratado e é garoto, né? Foi contratado jovem como promessa, que está sendo lapidado, que está sendo observado, que está sendo melhor olhado. Por que não tem isso com outros jogadores que também oscilam? Por que não tem isso com os caras mais velhos, mais experientes que também oscilam? Por que esses caras, o Natan Pescador nunca tem essa situação de, não, que eu tô corrigindo os movimentos dele, nunca tem uma correção pro Natan Pescador, nunca tem para um outro jogador. Tem pro cara que entra e salva o Grêmio, pro cara que entra e faz jogadas diferentes, pro cara que entra e dá a diferença pro time do Grêmio. E ele tá voando. Só que aí eu te pergunto, por que não tem a mesma situação com ele? O Gustavinho, que tá indo embora, jogou mais que o Pavon, por exemplo. E eu sei que é difícil ficar cornetando o Pavon aqui, embora ele não tenha jogado, porque, cara, tanto o Pavon quanto o Soteldo no primeiro tempo, eles tinham uma diferença. E o Bright White, tá? Tinha uma diferença. O time tava aqui, era o último vagão do trem contra os caras que estavam aqui. Sabe, tipo, tinha uma diferença, assim, um campo, um gramado inteiro para eles correrem. Mas é fato. O Gustavinho entra, vai lá e faz o gol. Na verdade, o Gustavinho entra, quase faz um gol num dos primeiros lances que o Fábio pega, depois ele erra, é verdade, mas ele faz o gol do Grêmio. Então, assim, tá plenamente desculpado. O Villaçante foi um monstro no meio-campo. O que o Villaçante correu, o que ele marcou, cara, era o Villaçante e o Dodi no time do Grêmio. O Dodi não consigo aliviar porque ele falha grotescamente no segundo gol. O Dodi não tem o que falar, eu já vou, na verdade, avaliar ele, mas não tem o que salve ele. Agora, eu preciso falar do Villaçante. O Villaçante correu sozinho, num sistema de meio campo que tinha só 2 caras. Depois, no segundo tempo, era literalmente o único volante, o único cara de marcação do Grêmio, porque aí o Renato abre os olhos pra vida que ia cair, tenta pelo menos botar o Monsalvo pra salvar o emprego dele, e aí libera o time e fica o Villaçante isolado na minha cancha, sozinho na minha cancha, e ele joga uma barbaridade. O Dodi também tava nesse meio, ele também correu, ele também lutou, mas eu sei que o Grêmio tava tomando uma pressão, tava todo mundo correndo que nem barata tonta, tava todo mundo desnorteado, mas ele faz um pênalti. E ele tenta, assim, quando tu olha assim, ele tá caindo pra cá e ele tenta fazer aqui assim, a bola bate no braço, não tem o que falar, foi pênalti, eu não vou criticar. Era uma bola até que ia pra fora, ele não tinha como saber disso, e por sorte, porque daí ele levou cartão amarelo e não vermelho. Mas enfim, olha, quase prejudicou o Grêmio, assim, de uma maneira, na verdade prejudicou o Grêmio, só quase foi irreversível, não fosse o Renato, ele também seria muito mais protagonista. Gostei do Gustavo Martins, jogou super bem, ele e o Gemerson pra mim não passa por eles a queda. É verdade que no gol do Thiago Silva, o Gemerson, ele tava mais pra trás, ele podia ter marcado, o Thiago Silva vem de surpresa de trás, e aí o Gemerson se choca com o Villaçante, não chega a tempo, o Kahneman tentou chegar na bola, também perdeu o tempo de bola, enfim, o Grêmio falhou ali. Só que não acho que passa por esses dois a eliminação gremista. Passa pelo Kahneman. O primeiro tempo do Kahneman foi igual a Curitiba. O que o Kahneman pediu para ser expulso. Ele pediu lá em Curitiba e pediu aqui. A sorte que os deuses do futebol iluminaram o Renato, que diz assim, opa, peraí, o Kahneman tá pedindo para ser expulso de novo. Como eu tenho que desmanchar os 3 zagueiros, e fez isso só no intervalo, porque ele custou admitir o erro dele, o Renato pegou e tirou o Kahneman e botou mais um meio-campista. E aí tira o Kahneman pelo menos, porque senão claramente ia dar problema, ia dar um BO gigantesco. O Pavon muito abaixo, acho que a gente tem que começar a repensar a titularidade dele. Eu sei, eu preciso falar aqui que tinha uma distância muito grande no primeiro tempo do time para ele, mas eu espero mais do Pavon, ele podia ter feito pelo menos alguma coisa diferente, mas tanto ele como o Bright White e o Soteldo. Bright White no segundo tempo teve um time mais próximo do que seria o ideal para ele, não fez muita coisa, mas é que o trio ali no primeiro tempo foi muito prejudicado pelo que o senhor Renato Portaluppi se fez. Bom, a real é o seguinte, cara, o Grêmio perdeu a chance de dar um prêmio para você, torcedor gremista. Porque a Arena tá voltando agora no começo de setembro. E aí no final de setembro já teria capacidade full, o Grêmio poderia jogar uma quartas de final da Copa Libertadores na sua arena, seria um prêmio pro retorno do torcedor, sabe, voltar, imagina o Grêmio jogando quartas de final, e aí, cara, passou pelas quartas de final, velho, tu tá na semifinal, é 2 jogos por uma final de jogo único. É um negócio inacreditável que o Grêmio perdeu agora. O Grêmio perdeu uma chance de dar um carinho pro seu torcedor, dizendo, olha, nós vamos voltar, a situação no Campeonato Brasileiro tá ruim, caímos da Copa do Brasil por um Corinthians que é o pior dos últimos anos, mas chegamos numa quartas de final da Libertadores e aí é o seguinte, é a arena, é os 50 mil da torcida, é a camisa e é o time que de fato melhorou em relação ao que tinha antes, agora não dá pra dizer, né? Aliás, pede reforço e bota 2 em campo, né? Só Bright White e Gemerson. De resto é um time que tava aqui, então pra que ficou chorando, implorando reforço a todo esse jeito? Enfim, se mal usa esses caras, mas
Vamos lá. O fato é que o Grêmio perdeu essa chance. Mais do que isso também, né? Perdeu 8 milhões de reais da Conmebol. 8 milhões de reais de uma classificação que era só segurar, era só fazer o básico lá no Rio de Janeiro que as coisas aconteceriam. Dá vontade de sugerir, não vou fazer isso, mas que esse valor tinha que ser descontado do salário do Renato. Essa grana de premiação tinha que ser descontada do salário do Renato. Os 1,5 milhão que o Renato ganha, que é mérito dele, ele negociou bem, parabéns pra ele, fez por merecer na visão da direção, tinha que dizer, beleza, olha aqui, a culpa foi tua, dia da queda, é tu que vai levar a caixinha, gosta tanto de botar a caixinha nos jogadores, agora vai ser em ti. Vai ser em ti. E a vida é assim, né? A vida prega peças. Pra quem chega, dá um monte de resposta, acha que todo mundo é incompetente, ninguém entende de futebol, só ele entende. Pois é, o Renato falou, ele tem razão. O futebol emprega muita gente incompetente. Nessa noite, lá no Maracanã, ele, Renato, não foi competente para passar pelo Mano Menezes. Vai ter que aceitar isso. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.